Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para trazer um estudo da Palavra de Deus e também pedir oração para os irmãos, que eu estou com Covid, mas estou bem. Estou com quase 15 dias. Graças a Deus, estou sentindo mais muita coisa não. Então, nós vamos estudar o livro de Esther. O título do nosso estudo de hoje, Firme em Deus. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, procurando sempre fazer a sua vontade, então o inimigo de sua alma se movimenta para lhe tirar desta obediência e tentará tudo para que você peque. Então, Satanás, quando ele vê os servos de Deus, fazendo a vontade de Deus, então ele se levanta para tentar tirar o servo do Senhor da presença de Deus e levar ao pecado. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. Pois o inimigo está ao nosso derredor, procurando nos destruir. Então, ele não cessa, de dia e de noite, sempre tentando nos desanimar. Mas não devemos dar lugar, Devemos estar firmes, lutando contra esse inimigo de nossas almas. Então, no capítulo 2 de Esther, os versos do 21 ao 23, nos diz assim: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, Mordecai, ele ficava à porta do rei, Porque a sua sobrinha, que ele havia criado como filha, era rainha. E ele queria sempre saber sobre o que estava acontecendo com ela. Então, ele ficava ali. E, num desses dias, Mordecai ouviu esse plano. E ele fez chegar até a rainha. Então, nos versos do 21 a 23, nos fala deste plano, destes eunucos, E Mordecai falou para Esther, e Esther falou para o rei, e foi investigado, e os 2 foram enforcados. Então, Mordecai foi usado por Deus para livrar o rei daquela morte, Então, o inimigo, ele sempre está tentando destruir as pessoas que querem fazer o bem. Já no capítulo 3, o verso 1, nos diz o seguinte. Capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs no trono, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, nós vemos aqui que Mordecai livrou o rei da morte, Descobrindo aquela armadilha, mas Amã é quem foi exaltado, A gente vê aí uma injustiça. O rei nem fez nada, para agradecer o livramento daquele homem.
Então, no capítulo 3:1, nos diz que depois do livramento que o rei teve, devido a Mordecai, o rei engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou, e ele era o mais importante entre todos os príncipes do reino. Então, um faz o bem e o outro é quem leva a fama, não é? Muitas vezes a gente vê essas injustiças, né? A gente vê as pessoas que são ruins sendo exaltadas e as boas nem sendo reconhecidas, né? Mas Deus, ele não está dormindo. E ele vê tudo o que acontece com os seus servos. E Mordecai era um servo do Senhor. E ele estava ali para fazer a diferença. Então, que nós também possamos, né, fazer esta diferença onde estivermos. Ele não estava ali para ser reconhecido, mas sim para ser usado por Deus. Que possamos também ser usados por onde formos e não querer reconhecimento. Então, ainda no 3, o verso 2 nos diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, vemos aqui que Amã cresceu tanto, né, diante do rei, que o rei fez uma lei para que todos, né, o exaltassem, o se inclinasse perante ele, não é? Ele era muito grande, mas Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Por quê? Porque Mordecai era um filho de Deus, um judeu, né? E ele não se prostraria diante de homem nenhum. E ele, que nós, como filho de Deus, possamos, né, estar aprendendo, né, com Mordecai. Não nos prostrarmos diante do mundo, diante das coisas que não agrada a Deus, diante de Satanás, né? Satanás, ele sempre quis e sempre quer esta adoração dos homens. Quando ele vê uma pessoa servindo a Deus, sendo fiel, ele faz tudo para tirar essa pessoa da adoração a Deus, para que Deus não receba esta adoração. Mas nós, como servos de Deus, devemos sempre adorar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Então, Mordecai livra o rei Assuero da morte. Mas quem é exaltado é outra pessoa, né? E esta pessoa queria que ele se prostrasse, né, diante dele. Queria que ele se inclinasse, queria que ele se prostrasse. Então, o que aconteceu? Aqueles homens, né, que estavam ali à porta do rei, vendo Mordecai não se prostrar quando Amã passava, começaram todo dia a falar, né, com Mordecai. Mas Mordecai disse: eu sou judeu, eu não vou me prostrar diante de ninguém. E é assim que nós também devemos ter, né, a posição firme. Deus, Jesus é o meu Deus e eu não vou adorar Deus nenhum. Eu já tenho meu Deus, eu vou adorar o meu Senhor. E devemos permanecer firmes, né? Então, ainda no verso 31 nos diz que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Satanás, quando vê que alguém não se dobra diante dele, ele se levanta com toda a fúria contra aquela pessoa para tentar conseguir a adoração da pessoa. Mas se ele não consegue, então ele tenta destruir a pessoa. Então, primeiro ele vai tentar, não é, conseguir esta adoração, vai colocar medo,
vai colocar, vai influenciar para a pessoa cair no pecado, vai fazer qualquer coisa. Se ele não consegue, então ele vai tentar destruir. E ele usa um e outro, aqueles que se deixam usar por ele. Então, Amã estava sendo usado por Satanás para destruir Mordecai. E é assim que Satanás faz com os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao nosso Deus, né? Então, quando Satanás não consegue nos levar ao pecado, ele tenta nos levar, ele tenta nos destruir. Mas nós devemos confiar firmemente no Senhor. Agora, capítulo 3, verso do 3 ao 4, nos diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, aqueles homens foram a Amã dizer, não é, que Mordecai não se inclinava, não se prostrava diante dele, não respeitava a lei do rei. E Mordecai não fazia isso, ele dizia que era judeu. Então, Amã, quando ouviu isto, ficou furioso, né? Então, ele ficou furioso porque ele queria, né, aquela exaltação, ele queria aquela inclinação das pessoas, ele queria aquele reconhecimento de que ele era um dos mais importantes do reino, né? Só ficava abaixo do rei. E ele gostava, né, daquela exaltação. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos intimidados, né? Ficamos com medo por Satanás, porque Satanás, ele quer nos intimidar para fazer aquilo que ele quer. Hoje em dia nós temos aí, não é, esta nova ordem que está surgindo aí no mundo, né? Satanás, ele está mexendo os pauzinhos dele. Ele está usando um e outro para tentar levar o povo de Deus a fazer o que ele quer, para intimidar a igreja de Jesus. Mordecai e o povo judeu era um povo que estava num lugar que não era o seu. Então, aquele povo estava ali, mas ali não era o seu lugar, né? E aquele Amã queria agora destruir aquele povo, porque aquele povo não fazia parte do povo do rei Assuero, né? Ele não fazia parte, eles eram judeus e estavam ali. Então, Amã ficou com ódio de Mordecai, pois ele não se inclinava e nem se prostrava diante dele. Satanás sempre se enfurece quando vê que a pessoa não está lhe adorando, pois ele sempre quis e quer, né, o lugar de Deus e a adoração que é de Deus, ele quer para ele. Então nós, como filhos de Deus, não devemos nos prostrar, não devemos dar lugar ao diabo na nossa vida. Então, mesmo que seja necessário morrermos por Cristo, mas devemos fazer como Mordecai, né? Não se inclinar diante da lei dos homens, diante da lei de Satanás, porque nós temos a lei de Deus, né? Para obedecermos. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o verso 6 nos diz assim, capítulo 3, verso 6. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era, de que
o povo era declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, ele se irou não só contra Mordecai. Agora, Amã queria destruir todo o povo de Mordecai, né? O povo judeu. Então, o diabo entrou naquele homem e agora estava enfurecido, né? Porque Mordecai não se prostrava diante dele e nenhum judeu. O povo judeu, o povo de Israel, o povo israelitas, os israelitas não se prostram, não adoram outro Deus, não adora ninguém, só adora o Deus verdadeiro. Então, o Amã ficou furioso. E Satanás, ele fica assim, furioso. E ele é furioso contra a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus e está fazendo a vontade de Deus, pode esperar, porque Satanás está furioso com você. Mas nós devemos lembrar que Deus está conosco. Jesus diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nosso Deus é mais poderoso do que o Deus do mundo, o Deus que está no mundo, o Deus que está se preparando para governar este mundo. E nós não devemos nos prostrar, não devemos nos amedrontar, não devemos fazer a vontade do inimigo, porque nós estamos numa guerra. E esta guerra é espiritual, mas também é uma guerra visível. Nós estamos vivendo ela. Nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo aqui na Terra. E Satanás está furioso a cada dia mais com a Igreja de Jesus. Mas que nós possamos fazer como Mordecai, não se drobar diante de homem algum, diante de governo nenhum, que não seja o governo de Cristo. Então, o rei Assuero, ele governava da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, o rei deu autorização a Amã para botar, né, aquela lei que ele queria. Ele deu permissão. Então, Amã preparou tudinho, direitinho, sorrateiramente preparou uma lei para no momento certo, né, levar o rei para ser executado. Então, aí o capítulo 3, verso do 7 ao 11, nos diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 11º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês e mês, até ao do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita,
adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Então, no momento certo, né, Amã preparou tudo e no momento certo apresentou ao rei, e o rei concedeu, né, que aquela lei fosse executada. Então, todo o povo agora estava condenado, então, todo o povo judeu agora estava condenado à morte. O que estão preparando para a igreja de Cristo, meus irmãos? Não é a mesma coisa? Os irmãos estão percebendo como Satanás está se movimentando, usando os reinos, usando os governos, usando os presidentes. Está havendo uma movimentação para tirar da terra o nome de Jesus, para eliminar as famílias, para eliminar o nome de Jesus, a Igreja de Cristo. Hoje não é diferente. E nós, como iremos agir, não é? Como estamos agindo? Será que estamos nos amedrontando ou estamos nos preparando para esta luta, para esta guerra, para irmos à batalha? Porque essa batalha, enquanto estivermos nessa terra, vai ser assim. Nós temos que enfrentar Satanás e os demônios dele e aqueles que são usados por eles. Então, meus irmãos e irmãs, Satanás nunca desistiu de destruir o povo de Deus. E como ele agiu no tempo de Mordecai, tem agido também nos nossos dias, pois faz muitos anos que ele vem trabalhando para tirar das gerações a fé em Jesus e colocar em outras coisas. Faz anos, muitos anos. Mas aqueles que se manterem firmes até o fim em Jesus, este sim obterá a vitória. E é por isso que o povo de Deus está sempre lutando para se manter firme na presença de Deus. Então agora o povo de Deus tinha dia e hora, né, e mês para ser eliminado. Satanás está preparando para nós hoje isto, para nós a Igreja de Jesus. Mas nós temos que lembrar que nós não estamos só nessa terra. Jesus está conosco e Ele nunca perdeu uma batalha. Agora nós temos que estar aos pés de Cristo. Temos que estar colocando a nossa vida no altar. Temos que estar pedindo perdão ao nosso Deus, nos colocando diante dele para o obedecer, para o servir, para o adorar. Sermos santos, é tempo de sermos santos mais e mais. Então Amã aproveitou todo o poder que lhe foi dado e fez uma lei para que todos os judeus fossem mortos. E Amã ainda iria lucrar com isto, né? Então, o capítulo 3, do 12 ao 15, nos diz ainda: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13
do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, os judeus agora tinham dia, mês e ano, né, para serem mortos. E o que iriam fazer, né? O que eles iriam fazer para mudar esta situação? O que os judeus iriam fazer? Então, no verso 13, o documento manda matar. No verso 3, no versículo 13, o documento manda matar, aniquilar de vez todos os judeus. Então, os moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Esta mesma ordem está chegando hoje para os filhos de Deus. Os irmãos já perceberam? Então, hoje, Satanás também está preparando esta mesma lei, sorrateiramente, né? Está se movimentando, está tudo sendo preparado para que o povo de Deus seja banido da terra. Então, nós estamos sendo acurralados para não ter opção. Ou adora Satanás, ou se curva, se inclina, né, a esta nova ordem mundial, ou então será eliminados. Então, meus irmãos, nós estamos em uma guerra. Então, esta mesma ordem está chegando hoje para os filhos de Deus. Se não se curvarmos aos pés da nova ordem mundial, aos pés do governante deste mundo. Ele está preparando tudo, mas o povo de Deus não está só. Nunca, nunca. O Senhor dos povo de Deus não está só. Nunca. O Senhor dos exércitos está conosco. E a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então Mordecai, ao saber daquela lei, avisou a rainha Ester para falar com o rei. Então começou uma guerra pela vida e os judeus lutaram com as armas que tinham. Então, quais eram as armas que os judeus tinham para lutar contra aquela ordem? A ordem do rei não poderia ser revogada. Então, uma vez assinada, uma vez tendo o selo do rei, não poderia ser revogada. Mas o povo de Deus tinha arma. Nós também temos, né, a armadura que Deus nos dá. Então, a primeira arma, a humilhação. A humilhação. Então, vamos ver o capítulo 4, verso 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Então, Mordecai rasgou as suas vestes. Né? Então, isso aí é um sinal de humilhação. Humilhação, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Criador, reconhecer que não somos nada, que não podemos fazer nada pela nossa vida, não podemos fazer nada pela nossa saúde, não podemos fazer nada para vencer o inimigo, mas Deus pode todas as coisas e Ele está conosco. A segunda arma, clamou. Então, Mordecai clamou. Primeiro, ele rasgou as suas vestes, né? As suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Então, representando humilhação e tristeza. E clamou com grande e amargo clamor. Então, ele clamou com tanta dor, com tanta tristeza a Deus, que aquele clamor, com certeza,
subiu até o céu. Então, primeira arma, humilhação. Segunda arma, clamor. Então, meus irmãos, nós devemos estar aos pés do Senhor também, nos humilhando, reconhecendo que nós somos pecadores, indignos e que Deus, Ele é tudo, e confessando os nossos pecados, pedindo a Deus que nos perdoe, pedindo a Jesus que lave todos os nossos pecados, clamando a Ele para que possamos, resistir o inimigo. Então, clamar a Deus com grande amargor, com grande tristeza. Então, a terceira arma, jejum e oração. Capítulo 4, os versos 16 ao 17, nos diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então Ester resolveu, ir até o rei. Mas antes teria que usar esta terceira arma, jejum e oração. Meu irmão, é assim que nós devemos estar hoje. Satanás, ele está se levantando contra o mundo inteiro, contra o povo de Deus. Satanás, eles têm se levantado contra o povo de Deus, espalhado por todo o mundo. E a ordem dele é eliminar o povo de Deus da terra. Então, nós temos que estar humildes, nos humilhando na presença de Deus. Devemos estar clamando por Ele. Devemos estar em jejum e oração ao nosso Deus, para que sejamos fortalecidos no Senhor, para podermos ir à guerra, ir à batalha, enfrentar nosso inimigo, porque sem essas armas é difícil vencer. Então Mordecai avisa a rainha Ester para ela interceder pelos judeus. Mas a rainha só poderia se apresentar diante do rei se fosse chamada, pois ela correria o risco de ser morta, de morrer. O rei poderia muito bem não querer recebê-la e assassiná-la, mas ela resolveu, enfrentar. Se morrer, morrerei. Se viver, viverei. Então, mas eu irei. Então, é assim que o Filho de Deus deve estar, sem medo, ou mesmo com medo, mas enfrentar. Então, muitas vezes a gente vai com medo mesmo, mas tem que enfrentar o inimigo, confiando no Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós devemos sempre lembrar que nós não estamos só nesta luta. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos deixa só. Então, mas quando Deus está no controle, tudo irá bem. Não devemos temer o mal. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor dos Exércitos, ninguém nos vencerá. E Ester estava disposta a morrer se fosse preciso, mas iria até o rei. Nós, meus irmãos, não devemos nos acovardar diante dos problemas, das lutas, do inimigo que se manifesta em nossa frente. Devemos enfrentá-lo em nome de Jesus. Então, muitas vezes Satanás manda uma doença. Eu estou com essa doença. Vim saber hoje. Já está com quase 15 dias que eu estou com essa doença. Já estou curada. Mas não devemos temer. Não devemos temer.
devemos enfrentar, devemos ir à luta, confiando no Senhor. Se for para morrer, morrerei, mas morrerei lutando. Para morrer, morrerei lutando pelo reino de Deus. E é assim que nós, como filhos de Deus, deveremos estar firmes, usando aquelas armas, né, que foi citada aí. Ainda tem a quarta arma, coragem e fé. Então devemos enfrentar o inimigo com coragem e fé. Devemos enfrentar o inimigo com coragem e fé no Todo-Poderoso Deus. Esté 6, capítulo 6, versos do 6 a 11, nos diz assim. 6, do 6 a 11. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao rei a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então nós vemos aqui quando a pessoa é fiel a Deus, Deus o exalta. Então o rei não exaltou Mordecai no começo, né? Quando ele livrou ele da morte, mas agora Deus estava fazendo justiça. Então Deus é justo, Deus é o nosso Senhor e Ele age por nós. E agora Mordecai estava sendo reconhecido, porque o rei passou uma noite de sono e Deus fez com que ele mandasse ler lá nas crônicas, e lá descobriram sobre Mordecai, aquele plano para matar o rei. Então o rei descobriu que não fez nada para Mordecai. E Deus, ele tem o seu momento certo. Naquele momento Mordecai foi exaltado. Aí no capítulo 7, do 9 ao 10, diz assim. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então, nós vemos aqui Mordecai sendo exaltado pelo próprio inimigo, né? Amã. Então Amã, ele tramou aquela morte dos judeus.
Deus ouviu a oração, Deus ouviu, não é? Aquelas armas que os judeus usaram, a humilhação, o clamor, a oração, não é? O jejum e a fé e a coragem. Deus, ele ouviu. Então devemos estar diante do nosso Deus, clamando, orando, com fé, adorando, servindo, obedecendo, para que ele ouça as nossas orações. Deus ouviu, a Mordecai foi exaltado, mas Amã precisava receber o castigo. Então Esther foi onde o rei a recebeu, ela convidou para um banquete, convidou o rei e Amã, e lá descobriu para o rei, não é, o plano de Amã, a lei que ele tinha feito para matar todos os judeus, e ela era judia, logo ela também seria morta. Então o rei se indignou, mas não podia mudar a lei. Então ele mandou matar Amã na forca que ele tinha feito para matar Mordecai. Então ele já tinha preparado outra cilada, né? No momento certo, já iria pedir o rei para enforcar Mordecai. Mas Deus mudou a situação de Mordecai e do seu povo. Então, no momento certo, Deus mudará a nossa sorte. Deus mudará a nossa situação. Porque o diabo tem preparado a morte para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. Ele está acurralando, ele está preparando ciladas. Mas nós não devemos temer, devemos enfrentar com fé, coragem, clamor, oração e jejum, humilhação, adoração ao nosso Deus. E Deus se virá, ele ouvirá a nossa oração. Então devemos clamar ao nosso Deus, né? Com toda adoração. E ele ouvirá as nossas orações. Então, o rei colocou Mordecai no lugar de Amã. E mandou Mordecai fazer uma lei, uma outra lei, para poder ficar, não é, no lugar daquela. E Amã fez esta lei. Só que esta lei, a lei que o rei fez, não poderia ser mudada. Por quê? Porque não poderia ser revogada a lei do rei. Mas Amã fez uma outra... Mordecai, desculpa. Amã já tinha morrido, porque era o inimigo de Deus. Mas Mordecai ficou no lugar de Amã. E Mordecai fez uma nova lei. Agora o povo de Deus, o povo judeu, tinha que lutar, porque a lei que Amã tinha feito, o povo não poderia lutar. Ainda teria que, o rei ainda iria lucrar com a morte dos judeus. Mas agora não, agora os judeus receberam uma nova lei. E a lei eles tinham que lutar pelas suas vidas. Agora eles poderiam ir e lutar e vencer. E assim aconteceu. Então houve aquela guerra, aquela batalha, né, entre os judeus e aqueles outros povos, né, aquelas outras províncias, porque o rei governava várias províncias. Ele governava não só um país, mas ele governava 100 e poucas províncias, né? E todos estavam prontos, preparados para matarem os judeus. Mas Deus mudou a situação do seu povo. Deus mudou a sorte do seu povo. E agora o povo tinha o direito de lutarem pela Deus estava com seu povo. E Deus está conosco.
Então nós estamos nesta batalha, nós estamos nesta luta, nesta guerra, né? Então Assuero, ele governava da Índia até a Etiópia. Ele governava 127 províncias. Então, povos diferentes, línguas diferentes, e todos prontos para eliminarem, né, todo o povo judeu. Mas Deus estava no comando. E agora o povo estava preparado para quem fosse matar eles lutarem pelas suas próprias vidas, pelas suas famílias. E foram vitoriosos, porque colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E nós, como filhos de Deus, devemos fazer também o mesmo. Não devemos nos acovardar de jeito nenhum. Não devemos correr com medo do inimigo. Devemos enfrentar, como Davi fez com Golias. Davi correu enfrentar aquele gigante, né? Muitas vezes o problema parece para nós como um gigante. Se nós nos acovardarmos, o problema nos vencerá. Mas nós não devemos nos acovardar, mas devemos nos humilhar aos pés de Cristo, pedindo a vitória, com fé, com coragem, né? com clamor e a adoração. E assim seremos vitoriosos. Então Mordecai foi exaltado e assumiu o lugar que era do seu inimigo. E o povo de Deus foi vitorioso. Devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E as outras coisas virão, né? Que o Senhor nos ajude nesta guerra, que é a cada dia fica mais forte contra o povo de Deus. Então, hoje também a Igreja de Jesus está enfrentando esta guerra. Que possamos fazer como fez Mordecai e todo o povo judeu. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, aumente a nossa fé, que possamos estar sempre de joelhos aos pés de Cristo, com coragem, com fé, com amor, com clamor, com dedicação, reconhecendo que nós não somos nada, sendo humildes, né, na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Então, orar agora para encerrarmos esse estudo, né, que o Senhor nos dê força para enfrentar, seja o que for. E enfrentar com coragem, mesmo que seja necessário morrer, que possamos enfrentar, fazer como a rainha Esther, né? Se eu morrer, tiver de morrer, morrerei. Se tiver de viver, né? Te vive. Então, mais importante é estar firmes no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos conforta, que nos renova as forças, e que possamos, Senhor, entender que a Tua igreja, que o Teu povo sempre está em luta, porque esta luta é espiritual. Esta luta é uma luta invisível, mas muitas vezes se torna visível, porque Satanás, ele luta de todas as maneiras. Ele luta no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, tentando atingir cada uma das partes do nosso corpo, para podermos ceder à tentação dele, ceder à pressão que ele faz. Mas contigo somos mais do que vencedor. E te pedimos que tu nos fortaleça nesta guerra. Eu te peço por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, que está com essa doença, Covid, Senhor. Te peço pela Luciana, pela Chaga, por mim, por todos os outros que estão enfermos, Senhor. Também te peço pela família da mãe do pastor Andrade, a mãe dele que faleceu, que tu vai estar fortalecendo, Senhor, aquela família. Sabemos que ela é tua serva, e uma serva de uma fé firme. Agora está contigo, Senhor.
e que tu fortaleças os filhos que ficaram e que eles se cheguem a ti de verdade e que possamos juntos, de mãos dadas, lutarmos contra o mal, porque nós somos mais do que vencedores em ti, que possamos ir em frente, não olhar para trás. E perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, e abençoe cada um dos irmãos, né, que participou dessa live, e que ore mais, ore por mim, ore pelos irmãos que estão passando por problemas, por aqueles que estão internados, né, que o Senhor nos dê a vitória. Ele nos dá a vitória. Depende estarmos lutando com as armas certas. Então, até a próxima live. Que os irmãos passem essa live para frente. Vai lá no YouTube, também se inscreva lá no meu canal. Estudos com Maria Antônia. Então, que os irmãos me ajudem. Então, até a próxima live.